Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui em nosso podcast, no portal, no jornal Hoje Mais, que é uma referência aqui para Maringá e também para toda a região noroeste do Paraná. E a gente tem hoje o nosso segundo episódio da nossa segunda temporada com as notícias relacionadas ao agronegócio. E hoje eu recebo aqui comigo meu amigo. A gente não se conhece há muito tempo, mas a gente se tornou grandes amigos, né? Professor Arney, deixa eu ver o nome certinho aqui, eu anotei porque eu conheço o professor Arney, né? Arney Eduardo do Amaral Ecker, ele que é professor, doutor da Universidade Uningá. Seja bem-vindo, professor. Olá, Kleber. Olá a todos que nos ouvem, assistem. É uma grata satisfação, Kleber, estar aqui com você, com toda a equipe do jornal Hoje Mais, em nome então da escola do Centro Universitário Uningá, dos nossos mantenedores, toda a direção, a reitoria, né, o nosso departamento de agronomia, não esquecendo a nossa empresa Agro Uningá Consultoria e especialmente os acadêmicos do curso de agronomia. A gente agradece demais essa oportunidade de estar aqui com você e toda a equipe. E hoje a gente vai falar sobre a agronomia em si, sobre o curso de agronomia, alguns detalhes, algumas curiosidades também sobre esse curso para você que está pensando em fazer o curso de agronomia, que quer conhecer um pouco mais sobre esse curso. E hoje a gente então traz as novidades, traz informações sobre esse curso de agronomia com o professor Arney, como se fosse uma mini mostra de profissões online sobre esse curso de agronomia. Eu começo fazendo a seguinte pergunta para o professor: o curso de agronomia, como é que o senhor pode apresentar esse curso para quem está pensando em fazer agronomia? Bom, vamos lá. O curso de agronomia ele é um curso que abrange, eu costumo dizer, inúmeras áreas. O jovem que tem o interesse de participar, de vir cursar a agronomia na Uningá, ele vai ter oportunidades desde o primeiro ano do curso da graduação até o quinto ano com disciplinas que lhe darão oportunidades de acordo com as suas atribuições legais na profissão, de acordo com o nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA. Então ele tem a oportunidade no primeiro ano de atuar, por exemplo, em uma disciplina de desenho técnico, fazer projetos em áreas rurais, juntamente com a disciplina de construções rurais, que é bastante interessante. Ele tem a oportunidade, na sequência, nos próximos anos, de estar trabalhando com a área de mecanização, máquinas agrícolas, implementos, semeadoras, colhedoras, tratores, e por aí vai. Implementos agrícolas, grades, home, escarificador e outros implementos que nós temos que são do uso do dia a dia, cotidiano aí do produtor. Também tem a área de produção de sementes, de beneficiamento, armazenamento de sementes, secagem, que é uma área muito importante, que tem aí uma vasta possibilidade de mercado de trabalho para o aluno ingressar posteriormente. Temos a área de fitopatologia, doenças, a qual a gente trabalha com doenças em grandes culturas, soja, milho, trigo, algodão, cana, café, por aí vai, frutíferas, mamão, goiaba, abacate, coco e outras frutíferas. Também temos a parte de HF e hortaliças em geral, o que lhe dá uma oportunidade de trabalhar com a área de doenças. E também a parte de entomologia, a parte de pragas também, seguindo a ideia da fitopatologia, na entomologia, então ele vai ter o foco aí no manejo, aí no controle de pragas nessas culturas. Manejo que pode ser pelo uso de defensivos agrícolas, controle biológico, controle natural e por aí vai. Também temos a oportunidade de trabalhar com a produção de flores e plantas ornamentais, também trabalhar com paisagismo, elaboração de projetos, implantação e execução desses projetos, entre outras atividades. Além da parte de laboratórios, que lhe dá a oportunidade de trabalhar em vários segmentos que a gente observa.
Então, é uma área, a agronomia, que tem uma ampla possibilidade real e que o aluno na Uningá, ele tem a oportunidade de, desde o primeiro ano, já estar fazendo, aliado às disciplinas na teoria, está fazendo a prática. Então, na prática, nós temos então o núcleo de agronomia experimental, onde ele vai sair da sala de aula teórica, vai ao campo anexo ali ao Uningá e tem essa possibilidade aí desde o primeiro dia de aula. Do ladinho, então, ali da instituição, tem uma fazenda, uma área experimental, um sítio ali onde vocês têm vários trabalhos que vocês desenvolvem ali, né? Exato. Inicialmente, ao acadêmico que ingressa no curso de agronomia, nós procuramos fazer uma aula inaugural. Essa aula inaugural seria um trote solidário, um trote de conhecimentos, um trote diferenciado. Nesse trote, ele tem a oportunidade de caçar tirisco, que é algo inovador. Convido aí a todos que tiverem esse interesse. É bastante simples, mas também ele vai conhecer lá a nossa área de cultivo de café, os materiais que tem ali. Ele vai conhecer a nossa área de produção de coco, bananas. Ele vai conhecer ali com relação à idoneidade das mudas certificadas, origem dessas mudas, com relação ao preparo de solo, como que ele deve ser feito, com relação à análise, coleta de solo para análise, com relação à adubação de base, com relação à adubação de cobertura, plantio dessas mudas, espaçamento adequado, com relação ao sistema de irrigação, os vários modelos, sistema por gotejo, microaspersor, aspersor, nebulizador. Ele tem a condição ali naquela área, no núcleo de agronomia experimental, conhecer a área destinada ao cultivo de eucaliptos, material esse adquirido há um tempo atrás do viveiro Mina d'Água, da nossa querida doutora Sueli Sato Martins, referência na área de eucaliptos. Também tem a oportunidade de conhecer as grandes culturas, soja, milho, trigo, e atrelado isso daí, talvez eu acho que algo que engrandece o curso é ele ter poder a participação de estar envolvido em projetos, seja do curso da empresa Júnior Agro Uningá Consultoria e projetos com empresas parceiras do curso de agronomia da Uningá. Professor, o curso de agronomia, ele são quantos anos aí para o aluno estudar ali? Nós temos o curso de agronomia da Uningá em duas modalidades, o presencial e o modelo ensino à distância. Ambos são 5 anos o período para a formação. E é um curso, não é fácil, né? Pelo que eu converso com as pessoas aí, tem bastante matéria, bastante conteúdo difícil, né? Eu diria que essa dificuldade ou essa facilidade ela é relativa. De cada pessoa, né? Exato, vai depender do grau de investimento, de dedicação, comprometimento do aluno. Né? Então acaba se tornando algo prazeroso e tudo aquilo que a gente faz por amor, por gostar, acaba se tornando fácil. Essa dificuldade ela pode ser minimizada quando você tem um trabalho em equipe, a presença dos professores, dos técnicos, e acaba então reduzindo esse grau de dificuldade. Então essa questão, a disciplina A ou B, né, tão temida, né, secagem temida, irrigação hidráulica temida, né, isso é bastante relativo, porque são disciplinas que inclusive lhe dão uma oportunidade imensa. Hoje, para você procurar, por exemplo, profissionais na área de irrigação hidráulica, você não tem uma quantidade tão expressiva quanto técnicos voltados para a cultura de soja. Então, de repente, se algum desses alunos se encanta por uma área dessa, a possibilidade com relação ao ingresso no mercado versus a concorrência, ela é muito maior. E isso lhe dá, inclusive, a possibilidade de abrir uma própria empresa, né, no sentido de ele fazer o projeto, ele implantar, executar e, por que não, se tornar um representante de uma grande empresa relacionada à área de irrigação e drenagem hidráulica. Uma vez o senhor falando sobre mercado de trabalho, como que a gente pode avaliar? Eu sei que o senhor começou falando aí sobre as inúmeras oportunidades, mas com relação ao mercado de trabalho, como é que a gente pode avaliar isso?
Bom, a gente mora, né, num país imenso, Uma né? verdadeira fazenda, né? Exato, um céu, um laboratório a céu aberto, que ainda há muito a ser explorado, regiões aí a serem aí trabalhadas. Então, o mercado de trabalho para a agronomia ainda é um mercado aberto, em expansão, por incrível que pareça, né? E tem oportunidades sim. Nos dias atuais, nós recebemos aí vários contatos de empresa por procura de indicação de alunos para ingresso imediato de trabalho ou seja para estágio. Eu diria que a dificuldade hoje maior com relação a isso é o aluno estar preparado, é o aluno ter aquele momento de dedicação específica para ele visando o ingresso dele no mercado. Isso daí é algo que está meio generalizado. Nós passamos aí 2 anos por pandemia, então ainda há muito a se fazer com relação ao aspecto, né, psicológico, emocional nas pessoas, mas eu diria com certeza que tem vaga, tem espaço e cabe para todo mundo que quer trabalhar. Todo mundo que quer arregaçar as mangas, quer ir subir aí Mato Grosso, norte do país, outras regiões aí, tem vaga. Pode vir fazer agronomia que vai dar certo. Existem muitas profissões que têm os pisos profissionais, jornalista tem, enfermeiro tem uma briga muito grande envolvendo atualmente aí essa questão. Com a agronomia também, existe um piso? Se existir, qual que é esse piso hoje? O piso nosso, ele existe já há vários anos, ele está 8 salários mínimos e meio, 8,5 salários mínimos, ou 9,5, alguma coisa nesse sentido. Esse piso ele já é algo, já uma conquista do conselho aí há décadas. Eu formei aí alguns anos atrás aí e permanece nessa condição aí. Um salário bom, né? Comparado com outras profissões, principalmente o piso de jornalista é bem abaixo, né? O piso de jornalista é bem abaixo, tem o piso dos enfermeiros também que é bem abaixo, mas é uma conquista e com méritos aí para os engenheiros agrônomos, que é quem atuam aí na linha de frente na produção de alimentos desse país, né? Exato, é um piso aí, digamos assim, aceitável, né? Frente à dedicação desses profissionais que trabalham aí de sol a sol, noite a noite, chuva a chuva, né? Frio a frio. Eu me recordo a experiência que eu tive fora do país, debaixo de neve. Então, é satisfatório, né? Mas, como bom brasileiro, por que não um pouquinho mais? Tá certo. Conta um pouquinho pra gente dessa história aí, dessa vivência aí fora do país, debaixo de neve. Bom, nós, durante um período de graduação, já há algum tempo, né, vamos esquecer o ano aí para não criar muita expectativa, mas nós tínhamos colegas que estudavam, né, grupos de estudo, e alguns desses participavam de intercâmbio internacional. E eu fui aí agraciado com essa possibilidade de participar de um intercâmbio, uma parceria entre a Universidade Estadual de Maringá, à época o representante da Universidade emissora Minneapolis, São Paulo, Estados Unidos, era o nosso querido professor Costa, que ainda ministra aulas aqui na Universidade Estadual de Maringá. Esse período que eu fui para os Estados Unidos, a proposta nossa era um momento de ficar um ano e meio, e acabamos permanecendo por lá por quase 5 anos. Então nós tivemos a grata oportunidade de trabalhar na cidade de Green Bay, Wisconsin, estado, na empresa do nosso querido amigo, né, Charles Schroeder Powers, e por ali então tivemos a oportunidade de trabalhar com estufas climatizadas, greenhouses, que a gente fala. E na época do pico, né, a gente vai entrar primavera-verão, lá agora vai entrar outono e inverno. E o pico do inverno é na sua faixa de 20, 30, chegando a 40 graus negativo. E nesse período você trabalhando com a produção de plantas ornamentais na parte interna dessas greenhouses.
A gente teve, né, no caso, a oportunidade de conhecer pessoas de vários países, inclusive tem amigos na Ucrânia e na Rússia, a gente vê aí essa permanência dessa guerra que continua, né? Mas temos amigos em todos os continentes. E isso daí dá uma oportunidade ao acadêmico, eu particularmente já formado, de você ter uma visão um pouco diferenciada, questões de sistema de governo, questões relacionadas a produtos específicos de cada país. O Brasil aí por si aí é um país extremamente agrícola, né? O carro-chefe do nosso país aí. E isso então lhe dá aí a oportunidade de você, eu diria assim, criar uma camada no corpo com relação à questão de personalidade e opiniões, e especialmente experiências, estas as quais a gente procura passar aos nossos acadêmicos. Lembrando que a nossa escola, a Uningá, o curso de agronomia, ele tem aí uma parceria aí formal com a Universidade de Ohio, na ideia de enviar os nossos acadêmicos para se fazer intercâmbio também nos Estados Unidos. Nossa proposta, inclusive, é aumentar o número de universidades americanas parceiras. Então, é uma oportunidade que eu recomendo a todos os nossos alunos. Isso aí com certeza agrega muito conhecimento, essa troca de informações, com certeza muitas coisas que você aprendeu lá trouxe para cá. Exato, Kleber. Eu sou filho de professora, meu pai é contador, então eu sou o famoso agrônomo urbano que a gente fala, né? E eu confesso que quando eu fui para os Estados Unidos, eu jamais imaginava que eu ia encontrar pela frente, né? Fiz agronomia na Escola de Bandeirantes, uma fantástica escola acadêmica, a qual eu tenho orgulho de dizer, sou formado em Bandeirantes. E essa troca de conhecimentos, ela é muito ampla. Todos sabem do poderio, né, dos Estados Unidos com relação à tecnologia. Então, quando se trata de plantas ornamentais, flores, quando a gente vem para o Brasil, a nossa referência é uma cidade, pequenina cidade, bonita, bela cidade de Olambra, a qual nós levamos os alunos praticamente todos os anos para a grande feira, a Hortitec. Então ela acaba se tornando referência no Brasil. Então tudo aquilo que eu particularmente lá na década dos anos 90 aprendi nos Estados Unidos, aqui algumas dessas técnicas estão chegando inclusive nos dias de hoje. E isso dá uma diferença muito bruta com relação a insumos, com relação a máquinas, instrumentos, aparelhos que se fazem necessário para uma produção de alta tecnologia de flores e plantas ornamentais. Lembrando que os produtores nossos aqui da região de flores, eu costumo dizer que são heróis, aqui na nossa região de Marialva especialmente, ressaltando a pessoa do Pop, nosso colega, amigo do IDF Paraná, eles tentam fazer, na medida do possível, a produção dessas plantas ornamentais com qualidade. Mas temos a ciência, sempre comento, que há muito ainda por se fazer aqui para chegar num nível como Olambra, São Paulo, que tem produtos inclusive para serem exportados, e existe a questão da exportação de produtos nossos nacionais, e especialmente também a questão de produção tecnológica americana e europeia. Olha aí que interessante. O amigo falou um pouco da sua vivência fora do Brasil, falou também da formação. Você também é pós-graduado e é doutor. Fala aí para mim um pouquinho sobre os seus títulos aí como professor. Bom, a gente acredita, né, para a gente poder ter um pouco aí de espaço nesse belo e grande Brasil, a gente acredita muito na educação. E a educação, ela é a chave, ou ela é a porta do seu ingresso para o mercado de trabalho. Então a necessidade da busca do conhecimento, independente do nível de conquista, ele é fundamental para que você consiga ingressar, além de uma relação interpessoal, de contatos, do relacionamento em geral.
Então, logo após o meu retorno ao Brasil, eu sempre tive isso em mente, retornar e aplicar no Brasil os conhecimentos conhecidos lá fora. Só que para isso eu precisava buscar o título. Então eu já ingressei rapidamente no curso de mestrado em agronomia, aqui na Universidade Estadual de Maringá, com o nosso querido, professor Bruno Luiz Domingos de Anjos. Foi meu orientador, um exímio profissional, fantástico, o qual me deu aí a possibilidade de começar a buscar essas referências. Na sequência, ou paralelo, eu ingressei trabalhando na Secretaria de Meio Ambiente aqui da cidade de Maringá, numa área bastante interessante, que foi de arborização urbana, tendo participação com toda a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, à época o engenheiro agrônomo José Cross Filho, na sequência o engenheiro civil Diniz Afonso, também com a nossa querida diretora Lídia Maróstica, que são pessoas que são referência, inclusive, para a minha vida particular. E toda a equipe da Secretaria, obviamente, e da Prefeitura à época. Também tivemos aí a participação no Plano Diretor de Arborização Urbana aqui da cidade de Maringá. Aí, na sequência, então, viemos aí a buscar uma oportunidade de fazer o doutorado. Esse ocorreu, então, na Universidade Estadual de Londrina com o professor Dr. Ricardo Tadeu de Faria. Também, durante esse período, tivemos a oportunidade de ministrar aulas no Centro Integrado de Campo Mourão, aqui na Universidade Estadual de Maringá, aqui como professor colaborador no curso de agronomia por 8 anos. Atualmente continuamos aí como professor no programa de mestrado profissional em agroecologia. E também estamos aqui no Centro Universitário de Maringá. Então, essa possibilidade com os cursos de mestrado e doutorado, ou seja, pós-graduação, ela deu aí condições para que a gente pudesse acabar se tornando professor, mais um da família, seguindo os caminhos da minha mãe. Olha, então, parabéns aí para o professor Arney aí, essa caminhada aí em prol da educação aí dos maringaenses, também de alunos de outras cidades, porque Maringá é um polo nacional aí, quando a gente fala em educação acadêmica. Professor, o senhor comentou no comecinho aqui da nossa entrevista sobre a Agroengá Consultoria. E assim, eu participei de vários eventos lá, eu notei o empenho, a dedicação, o profissionalismo das pessoas que compõem essa Agroengá Consultoria. Fala um pouquinho pra gente sobre essa empresa, o que ela é, como que ela os objetivos dela. Bom, vamos lá. A Agroengá Consultoria é um sonho que se tornou realidade. Ela é uma empresa júnior, uma empresa que começou pequenina, na formatação dela, tanto a minha pessoa quanto o professor Dr. Marcelo Gonçalves Bolan, a gente sempre buscou o intuito de promover os nossos acadêmicos nas várias possibilidades que existem em nossa vida. Nossa vida ela é composta da parte social, composta da parte profissional, do trabalho, do lazer, da religião, por que não? E de outras áreas também que a gente pensa na formação do acadêmico. Afinal de contas, ele vai ser uma pessoa que vai representar o curso, vai representar a classe, ele vai ser referência na cidade dele, aonde ele for trabalhar, seja a cidade pequenina, média ou de grande porte, e ele vai ser referência, inclusive, à família e aos amigos dele. Então, a ideia da Agroengá Consultoria é formar um cidadão, antes de formar, inclusive, um engenheiro agrônomo. E esse cidadão, ele vai exercer a profissão dele, como eu disse no início da entrevista, de acordo com as atribuições legais, aí então pelo nosso conselho. Bom, na empresa Agroengá Consultoria, ele vai ter a possibilidade de trabalhar a parte da oratória, algo que na agronomia
a timidez, eu costumo dizer que ela não existe, ela desaparece. Porque o agrônomo e o produtor rural, pessoas simples do campo, gosta de falar um pouco, né? E aí nesse gosta de falar um pouco, ele acaba aí tendo que perder essa timidez. Então, durante as nossas reuniões, toda sexta-feira, às 19 horas, ali no bloco A, ali na sala 1 ali, ele tem a oportunidade de apresentar trabalhos que estão sendo conduzidos, ou seja, na sala de aula ou no núcleo de agronomia experimental. Então, o aluno ele é incluído em um projeto, né, em uma determinada empresa, e nesse projeto ele começa a desenvolver habilidades que até então ele desconhecia. Então, como eu faço para montar um croquis? Quais os materiais que eu vou utilizar? Qual o objetivo daquele trabalho? Qual a metodologia que eu vou trabalhar? Qual que vai ser os parâmetros agronômicos que serão avaliados? Quais serão os produtos testados? De quanto em quanto tempo eu vou fazer isso? Então, são conhecimentos que vai incrementando o aluno sem que ele perceba. E nesse contexto, ele vai ter o apoio dos professores, dos técnicos, dos colegas de sala e também dos técnicos das empresas parceiras ou não. Isso daí é visível num período aí de 3 a 6 meses, a mudança da postura do aluno. Antes, tímido, com vergonha de falar em público, e daqui a pouco não para mais de falar que você tem que falar, dá uma reduzida aí, deixa eu falar agora, você já passou por isso. A questão da postura, a questão do comprometimento, da pontualidade, da fidelidade, da responsabilidade, ela é muito cobrada. Então, Kleber, você teve... Na verdade, nós tivemos a grata satisfação de conhecer a tua equipe durante esse ano, nos vários eventos que aconteceram lá no Anfiteatro Paulo Freire, né? Eu que agradeço. E foi muito legal porque você teve a oportunidade de ver em loco, ao vivo, sem conhecer nós, quem são os nossos integrantes da Agrouningá Consultoria. E é um motivo de orgulho para nós, esses meninos, que acabam se tornando filhos para nós. E a gente pega no pé, a gente cobra, porque tem que ter a seriedade de um profissional. Não adianta ele ter o conhecimento técnico se ele não saber fazer a parte que lhe compete, a organização de um evento, como você bem viu durante esse ano. Foi uma grata surpresa, realmente. A gente esteve junto lá em vários eventos lá na Uningá, eventos ligados à agronomia, e eu pude conhecer de perto os integrantes aí. Eu já tinha tido muitas referências, porque em nosso programa de TV, o nosso programa rural, a gente está sempre em contato com diretores de empresas, cooperativas, com o pessoal do campo. E as referências foram as melhores possíveis do pessoal lá da Uningá. Então, parabenizo o professor aqui, o Arnei, por essa dedicação aí com esses alunos aí, que com certeza aí vão fazer toda a diferença no mercado de trabalho. E falando em fazer a diferença, eles promoveram um evento esses dias, o AgroMusic. Fala um pouquinho para mim, e daqui a pouquinho eu vou trazer a reportagem que eu fiz lá, Vitor, aí a gente solta aí para o pessoal conhecer um pouquinho. Bom, dando sequência à ideia dos trabalhos, a gente sempre teve, especialmente eu e o professor Balan, somos aí amigos, irmãos, pode-se dizer assim, há quase 2 décadas de trabalho, a preocupação de fazer a integração dos jovens do curso de agronomia. E a agronomia, um bom agrônomo, um futebolzinho, né, vai bem, às vezes um truco vai bem, né? Churrasco. Exato. E o agrônomo, ele adora isso daí. Nossa. E a música, aquela roda de música, ela faz parte da cultura do agrônomo. Né? Um belo e bom sertanejo, né? Um sertanejo raiz dos anos 80, 90 e por aí vai. E aí então, numa bela tarde, tanto eu e o professor Balan, por que não criar aí uma mostra cultural? Até essa semana nós estávamos aí envolvidos com outra atividade, e ao fazer uma busca do festival de música, o AgroMusic, na verdade nós iniciamos com um nome chamado Primeira Mostra Cultural, que a gente nem tinha ideia como é que ia ser isso daí.
Então a ideia é tirar o jovem dos locais errados, né, das atividades errôneas, e trazer ele e mostrar que ele tem um potencial fantástico de transformar vidas, transformar ambientes. E aí, de forma bastante simplista, ali mesmo, ali no bloco A, tinha um pé de tijuana, e a gente ficava sentado ali no banquinho, os meninos tocando violão e os professores juntos. E ali começou então a criação, né, desse evento. Passado 2 anos, o acadêmico já formado, o Rômulo Augusto Cavalcante, que se encontra nesse nortão do Brasil, trabalhando, egresso do curso de agronomia da Uningá, ele, professor, por que vocês não dão um nome diferente? AgroMusic. E aí surgiu o nome do AgroMusic, pelo Rômulo, o qual a gente manda um bom dia todo dia. E aí então começou o AgroMusic. E esse ano então chegamos aí à 6ª edição do AgroMusic. E a nossa ideia é fazer um AgroMusic nos próximos anos lá no Núcleo de Agronomia Experimental. A diferença dos outros anos é que esse ano a gente abriu para os cursos das agrárias. Então tivemos a grata satisfação dos alunos e professores da medicina veterinária também. Não há como não deixar de mencionar o professor Leonardo, grande amigo, colega nosso, que trabalhamos juntos ali na Uningá. E a ideia é, aos próximos anos, por que não tornar esse evento para todos os cursos aqui no município. E se você aí tem interesse, toca uma viola, um violão, alguma coisa assim, já está convidado para o ano que vem no 7º AgroMusic que está participando. E a gente espera você lá, o Kleber. Eu toco um violãozinho, quebrei o dedo, ô Vitor. Aí, pra fazer o sol tá ruim, mas ficou bom pra fazer pestana, porque o dedo ficou meio torto. Mas tá bom. Professor, a gente vai chegando ao final aqui do nosso bate-papo, um bate-papo muito gostoso. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí pros alunos que estão aí no ensino médio e que pretendem buscar um curso. O senhor deixa de mensagem para esses alunos? Bom, a nossa mensagem para você que tem interesse em ingressar num curso de agronomia ou se ainda está em dúvida, venha conhecer o curso de agronomia aqui da Uningá. Pega um dia, uma tarde, uma manhã, uma noite, a gente vai ter um enorme prazer em apresentar para você, acadêmico aí do ensino médio, como que funciona na prática, ao vivo e a cores, todos os nossos laboratórios, campo, atividades, casas de vegetação e principalmente conhecer todo o nosso corpo docente, um corpo docente bastante dedicado, um corpo docente bastante responsável. São professores que irão acolher você nas diferentes áreas. Temos lá a professora Adriele Lazarini na parte de fitopatologia para mostrar o laboratório de doenças. Temos o professor Márcio na área de topografia e georreferenciamento. Temos o professor Jonas na área de fruticultura, de solos, de plantas daninhas. O professor Balan na área aí de mecanização agrícola. O professor Diego na área aí de desenho. Todos aí bastante empenhados que você tenha uma oportunidade real, teórica e especialmente prática, e encontrar o seu caminho, porque espaço tem. Nunca deixe de acreditar em você mesmo. Acredite que há pessoas que querem ver o seu crescimento como pessoa e profissional, e a Uningá ela tem essa oportunidade de ajudá-lo a conquistar o teu espaço. Venha com a gente, venha conhecer a agronomia da Uningá. Tá certo, então, agradecer mais uma vez, professor Arney. Está convidado para outros bate-papos aí. Já faz uns 15 minutos que a gente está aqui, né, Vitor? Quase 40. Quase 40 já. A gente falou que ia falar uns 15, 20 minutos, mas não tem jeito, né, professor? E assim, a gente podia ficar um dia todo aqui falando, tem muita coisa para falar sobre a agronomia, que é tão importante para todo mundo. Exato, Cleber. Como eu disse no início do bate-papo, a agronomia tem uma infinidade de
de áreas que o aluno pode atuar. E isso daí é muito gratificante, é muito fantástico, é um mundo assim, que eu costumo dizer assim, tem área para todo mundo. Então, a gente poderia, igual você falou, ficar aqui, eu diria não um dia, uma semana, e a gente ainda não vai encontrar o fim da conversa. Então, a gente agradece mais uma vez a toda a equipe do Jornal Hoje Mais, aqui, que estamos presentes, em nome do, como disse no início, do Centro Universitário em Uningá, nossos mantenedores, a pessoa do Dr. Ricardo, Dr. Alberto, também a nossa pró-reitora, a doutora Gisele Gomes Colombari, nossas diretoras do curso de agronomia, em nome dos nossos professores, a Uningá Consultoria, especialmente os nossos acadêmicos, que é aí a mola propulsora do curso de agronomia. Os alunos são quem fazem aquilo acontecer. A gente tenta mostrar o caminho, mas quem faz acontecer tudo são os alunos. E peço fugir um pouco do protocolo, você que está em casa, está nos ouvindo, está assistindo, que acesse então as nossas mídias sociais, o Instagram, tem lá AgroUningá, Facebook, LinkedIn, e pode estar acompanhando as atividades diárias que acontecem no curso de agronomia da Uningá. Tá falado então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, mais uma vez agradecer ao professor Arney pela presença, a gente volta em breve com mais informações sobre o agronegócio. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus.